Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Um prazer para você que me conhece, eu sou o Marcos, criador aqui do Andando na Fé. E no vídeo de hoje eu quero contextualizar um pouquinho para vocês em relação a esse nome que eu dei aqui ao canal, Andando na Fé, né? E qual a sua importância, né? Ele não é importante só porque ele é o nome do meu canal, mas ele é importante também porque a gente sempre precisa estar andando no caminho da fé, né? Porque assim como diz lá na palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente consegue encontrar esse versículo aqui em Hebreus 11:6, né? A gente sempre precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E antes de começar esse vídeo eu quero orar aqui. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, eu te peço também em teu santo nome, que o Espírito Santo de Deus ele possa estar conduzindo esse vídeo, conduzir o meu falar, que possa me dar o discernimento, Pai, a sabedoria o suficiente para levar a tua palavra em diante, e cada dia mais eu possa conseguir cumprir o ID, Pai. Não somente eu, mas todos aqueles que estão me assistindo, Pai, que eles possam estar aprendendo cada vez mais também das tuas palavras, para que eles possam ser capacitados assim como eu estou sendo capacitado, e peço capacitação a cada dia, Pai. Que nós, enquanto seus filhos, Pai, possamos cumprir com o ID, levar a tua palavra, pregar a tua palavra a toda criatura da terra, meu Pai. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor coloque os teus anjos ao nosso redor, que eles possam nos proteger contra qualquer distração, Pai, contra qualquer coisa que venha nos tirar deste momento, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Então, nosso tema de hoje, ele é andando por fé e não pelo que vemos, tá? Então, lá em 2 Coríntios 5:7, diz basicamente isso. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Separei aqui também um pouquinho do estudo bíblico que eu vim fazendo nessa manhã. Tô aqui com a minha colinha, né? Até mesmo para eu não me perder aqui. E muitas das vezes a gente sabe que não é fácil escolher o melhor caminho por si mesmo, né? Eu jamais vou conseguir ter o discernimento, claro, a não ser com a capacitação do Senhor Jesus Cristo, com a capacitação do Espírito Santo, com o guiar dele, mas ainda assim não seria por mim mesmo eu iria ter essa capacidade de saber escolher qual o melhor caminho, uma vez que o Espírito Santo ele me guia, uma vez que Jesus Cristo ele me dá essa capacitação, né? Ainda assim é por meio dele, né, que eu vou estar seguindo e sabendo escolher qual o melhor caminho a se seguir, né? Muitas das vezes não é o nosso achismo do melhor caminho que irá nos influenciar na nossa escolha, mas sim pela visão que temos do que seria o melhor caminho, né? E às vezes a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil, o caminho menos tortuoso, ele que vai seguir de parâmetro, né? Às vezes, muitas das vezes ali, ele que vai ser o nosso parâmetro para saber qual que é o melhor e qual que é o pior caminho a estar se seguindo ali. Nossas escolhas, na maioria das vezes, serão baseadas naquilo que mais nos interessa, segundo a nossa visão. Por isso, é certo dizer que a escolha do nosso caminho dependerá, acima de tudo, da visão que temos, pois nem sempre o caminho que escolhemos é o caminho mais correto a se seguir. Então eu separei aqui também alguns trechinhos bíblicos para a gente estar podendo estar contextualizando isso aqui que eu li. Em Jeremias 10:23 diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Em Isaías 55, do versículo 8 e 9, diz assim também: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então que a gente consegue também ter a total certeza da soberania de Deus e de que sempre Ele vai saber e sabe qual é o melhor para nós, qual o melhor caminho que vamos ter que seguir ali, né, na nossa jornada e do nosso ID.
Em Provérbios 14:12 também, diz assim: há um caminho que ao homem parece ser direto, mas no fim dele podemos ver que é o caminho da morte, né? Então, o caminho que o homem parece direto, mas o fim dele são o caminho da morte. Então, a gente consegue ver também que muitas das vezes um caminho que a gente acha que é o melhor caminho que a gente a se seguir, ou quando a gente acha que estouramos a boa ali, a gente está no caminho certo, e aquele caminho não é o que Deus preparou para nós, e que aquele caminho ali que decidimos pegar foi um atalho ali para chegar ao nosso propósito, às vezes no final é o caminho da morte. Imagina só que tristeza a gente passar a vida inteira andando no caminho que nós mesmos escolhemos, e aí no final a gente enxergar que na verdade era um abismo diretamente para a morte. Misericórdia, né? Então por isso que a gente sempre precisa pedir esse direcionamento, permitir que sejamos guiados pelo Espírito Santo, né? E na verdade isso significa dizer que muitas das nossas escolhas são baseadas em atos deliberados, né, da nossa própria vontade. Então, muitas das vezes a gente vai optar por fazer a nossa vontade, porque às vezes a gente vai ser tão egoísta, tão egocêntricos, que a gente vai achar que Deus não sabe o melhor para nós e vamos optar por andar pelas nossas próprias pernas. E aí que começa a dar tudo errado. E aí que a gente acaba fugindo aí da presença de Deus, correndo aí dos caminhos de Deus. Mas quando a gente anda por fé, é muito diferente. Porque andando pela fé, andando na fé, a gente consegue trabalhar naquilo que não se vê, né? E quando a gente fala andar pela fé, é andar naquilo que a gente não consegue compreender, é andar por aquilo que a gente não vê, né? E lá em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê, né? Então a gente consegue ter essa confirmação também que, por mais difícil que seja, se a gente estiver andando na fé, vai dar certo. É o melhor caminho sempre, gente. Quando andamos por fé, não somente entramos no sobrenatural de Deus, mas fazemos a vontade do Pai, né? Como eu citei esse trecho aqui bem no início do vídeo, eu volto a citar ele novamente. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente decide andar na fé, independentemente às vezes do qual caminho a gente está andando, por mais doloroso que seja, quando a gente decide a seguir o caminho que tem que ser seguido, a gente está agradando a Deus, a gente vai estar agradando ao Pai, porque a fé agrada a Deus, né? E o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, é aquele que enxerga pelos olhos da fé e não atentado para as coisas materiais, temporárias, daquilo que a gente consegue tocar, daquilo que a gente consegue ver com nossos olhos, né? Então, às vezes, essa é a dificuldade que a gente pode encontrar quando a gente decide andar no caminho da fé, andar no caminho de Deus. Então, a gente tem que ter um discernimento muito grande, a gente tem que ter uma fé gigantesca, né, para a gente conseguir aguentar firme e passar firme ali e vencer. Seguindo um pouco mais adiante aqui, a gente consegue entender que a ação sobrenatural de Deus diante da impossibilidade, confiando irrestritamente nele em qualquer eventualidade. Então a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa acreditar na sua soberania, acreditar no seu amor, independentemente de qual seja a situação. E aquele que ouve a voz de Deus e anda em obediência ao seu chamado, que é confrontado pela prova de sua vida na fé, esperando a recompensa que só Deus pode dar segundo a sua promessa e a sua vontade. Aquele que anda pela fé espera com certeza na intervenção e a provisão divina.
ainda que a sua razão diga que não. Não é fácil andar por fé, pois andar pela fé significa renunciar a si mesmo, a entregar tudo de si. Então, quando você decide andar pela fé, você renuncia tudo. Você é basicamente como se você pegasse toda a razão e jogasse lá e fala: eu vou andar pela fé, eu vou andar por aquilo que eu não vou enxergar, mas por aquilo que eu creio e que eu tenho a certeza, né? Então é difícil. E a gente tem que tomar muito a gente não se desviar o olhar, desviar. Assim como Pedro, né, quando andou pelas águas, enquanto ele estava ali firme, o olhar para Jesus, ele estava andando tranquilamente sobre as águas. Quando ele se desviou o seu olhar, ele começou a afundar, né? E muitas vezes isso acontece. A gente está firme ali, mas quando a gente sai do caminho, a gente começa a se afundar. Se a gente não tem o discernimento, se a gente não tem a fé em Deus, se a gente não pede sabedoria a Deus, a gente vai se afundando ali até chegar ao fundo do poço, né? Então a gente tem que tomar certo cuidado. E para a gente finalizar aqui, andar por fé é sair da sua própria terra, uma terra desconhecida, e andar em obediência e paciência ao lugar que Deus deve e deveria nos mostrar. E ouvir pela fé o barulho de uma abundante chuva em terra extremamente seca. É recusar a ser filho de Faraó, abdicar das regalias deste mundo para ser maltratado como filho de Deus. É enxergar um mar fechado de impossibilidades, mas crer que o novo caminho que Deus pode abrir para nós. Então andar pela fé é isso. Andar pela fé muitas das vezes vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser prova, irmãos, eu sei. Só que sempre vai ser o melhor caminho. Eu espero que hoje você pôde entender um pouquinho mais do que andar pela fé. Desde já eu peço desculpas se em algum momento aqui eu não pude tirar alguma dúvida sua através da palavra, mas que Jesus ele possa esclarecer cada dúvida que se ainda estiver no seu coração, que ele possa te ensinar a andar sobre a fé, que você possa ser guiado através do Espírito Santo a cada dia mais nesse caminho, e que a gente nunca possa perder nosso olhar, né? Nosso olhar tem que estar lá na cruz, lá em Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho. Amém? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Você que gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui, que já vai ajudar muito demais. Amém? Então até a próxima. Um grande abraço, um beijo no seu coração e que a graça do Senhor esteja com você hoje, amanhã e para todo sempre.